Bem, sejam bem-vindos à reunião pública à distância da sede mundial do racionalismo cristão. Hoje, dia 25 de maio de 2022, vamos dar início, portanto, à nossa reunião. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer
para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião pública à distância da sede mundial do racionalismo cristão. E nós vamos nos valer aqui do kit preparado pela sede mundial de número 21, como temos feito habitualmente, e em que são trazidos aqui reflexos de reuniões realizadas na sede mundial. E ao final desta reunião, teremos a orientação de Humberto Rodrigues, dada exatamente no dia em que foram captados estes reflexos e que serviram de base também para quem estivesse à cabeceira da mesa poder discorrer sobre os ensinamentos do racionalismo cristão. E o primeiro é um caso de uma pessoa que disse estar notando uma diferença muito grande entre o que está ouvindo aqui nesta casa e o que ela ouvia numa casa espírita que frequentava. E ela pergunta se nós somos espíritas. Bem, na concepção da palavra, no seu aspecto amplo, nós somos espiritualistas, porque há uma diferença entre o espiritismo e o espiritualismo, embora possa parecer semântica, tênue, mas nós entendemos, assim como se explica, que o espiritualismo, a espiritualidade que o racionalismo cristão pratica, defende, divulga em nossas casas, é uma filosofia. E nós completamos dizendo sempre que é uma filosofia de vida, porque de fato é, uma vez que contém um arcabouço de ensinamentos práticos, objetivos, para que nós possamos viver em paz, viver em harmonia conosco mesmo, com os nossos semelhantes. E sabemos que o espiritismo, como é conhecido, é praticado, é uma religião, né? Traduzindo apenas, em outros termos, uma vertente religiosa muito conhecida do planeta Terra. Portanto, quando a pessoa sente, ao entrar numa casa racionalista cristã, e ela nota a diferença, porque ela está, claro, fazendo comparações, e é natural que seja assim. Pessoas entram em nossas casas, umas por conta de sofrimentos, estarem sendo acossadas por situações da vida, outras por até desconhecerem que possuem sensibilidades, possuem percepções mediúnicas e também acabam sofrendo as injunções desse desconhecimento. Outras adentram nossas casas por conta de curiosidade, por querer saber o que é o racionalismo cristão, por ter ouvido falar sobre a nossa filosofia. Mas, à medida que elas vão dando oportunidade a elas mesmas de compreenderem aquilo que nós temos como proposta para um viver melhor, para a solução dos problemas, sem promessas, sem induzir as pessoas a acreditarem, a acharem que os seus problemas serão resolvidos sem esforço, sem determinação, mas, porém, o racionalismo cristão fornece as ferramentas. Não adianta nós dizermos que o problema tem que ser resolvido pela pessoa se nós não dermos as ferramentas. E o racionalismo cristão, desde 1910, fornece as ferramentas às pessoas, seja para a solução de problemas psíquicos, solução de problemas físicos também, por que não? Muitas vezes as pessoas desconhecem que aquilo que está lhe acometendo de sofrimento no físico é oriundo da sua parte psíquica, da sua parte espiritual. E também para aqueles que buscam um conhecimento mais amplo sobre a vida,
chegam num determinado momento da vida e começam a se perguntar: o que é que estou fazendo neste mundo? O que é que eu vim fazer aqui? Qual o sentido da vida? Por que tanto sofrimento? Por que que uns sofrem e outros não? Então, o racionalismo cristão explica isso de forma muito clara. Aí está a instrumentalização, ou seja, mostrando que existem leis. Nós estamos sob a égide de leis evolutivas, como nós chamamos, que são universais, são imutáveis, que são comuns, ou seja, todos estamos sujeitos a essas leis. Então, não existem seres escolhidos, nós afirmamos, não existem seres castigados, nós afirmamos. Existe a lei de causa e efeito, existe a lei da atração, que muitas vezes também é exercida pelo próprio pensamento da pessoa. Então, vejam que esta ferramenta que nós costumamos chamar, que é o racionalismo cristão, proporciona, sim, condições para que as pessoas vivam melhor, para que as pessoas sejam felizes de acordo com o seu esforço e o seu merecimento. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. O segundo reflexo vem de uma pessoa que estava em nossa assistência, dizendo o seguinte, que ela não tinha lido nada sobre a nossa filosofia, mas começou a aguçar nela uma curiosidade de conhecer algo assim. Foi buscando, buscando, até que um amigo indicou, dizendo que conhecia como as nossas atividades eram realizadas, e ela veio parar, então, em nossa reunião. Mas agora, segundo ela, ouvindo coisas que parecem que realmente fazem parte do meu viver. Olha que interessante. Primeiro, porque estava adormecido na pessoa, estava em germe, como nós dizemos, a espiritualidade, algo mais sobre a vida, algo transcendente, esse aspecto que o racionalismo cristão nos mostra, de que nós não somos só esta figura que nós observamos no espelho, existe algo além da matéria. Por quê? Porque nós somos compostos de força e matéria, ou seja, de espírito e corpo. E esse espírito, ele reclama o quê? Conhecimento. Ele busca o conhecimento para poder, então, realizar o seu objetivo maior, diríamos, no planeta, que é a evolução espiritual. Então, já esta pessoa estava despertando, aguçando nela uma curiosidade. E falávamos no início, né, de que muitas pessoas chegam às nossas casas também pela curiosidade, por sentirem necessidade de algo, de terem respostas para as suas perguntas, que em lugar nenhum ela ouviu respostas convincentes, geralmente. Por que que existe o universo? Por que Deus criou? Faz sentido isso? Por que que nós estamos aqui? Porque somos criações de Deus. Faz sentido isso à medida que nós vamos raciocinando, vamos observando que o universo, por ser composto de força e matéria, existe uma força a transformar esta matéria, dando-lhe energia, dando-lhe transformações, moldando e amoldando esta matéria de acordo com as necessidades evolutivas, porque nada existe no universo. E vamos trazer aqui, então, para o nosso planeta, para que fique mais fácil a nossa compreensão, nada do que está em nosso planeta, do sentido material, deixa de ter utilidade para a nossa evolução espiritual, comprovando que a matéria é campo de manifestação da força, da inteligência. Então, a pessoa começa
a buscar respostas para isso, e não mais se convencer de que a vontade de um ente divino que move isso, que move aquilo, que transforma, que modifica a vida das pessoas. Ah, porque uma pessoa faleceu, foi porque Deus quis. Faz sentido isso? Não faz, né? Então, essas pessoas chegam já no racionalismo cristão em busca dos porquês das suas indagações. E essa pessoa está encontrando, ela encontrou essas indagações, como todos nós que aqui estamos, encontramos respostas para estas questões, e muitas outras respostas nós conseguimos obter também no racionalismo cristão, seja sobre nossas vidas, seja sobre as questões da sociedade, da vida como um todo, por que não dizer do universo? Tudo tem uma explicação dentro, então, daquilo que nos legou Luiz de Matos, ou seja, de que a matéria é campo de manifestação da força, e nós somos uma emanação da inteligência universal, que é a força. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. O terceiro reflexo vem de uma mãe, um pai, que nos dizia o seguinte: em uma turma de muitos alunos, meu filho começou a se destacar. Foi um grande exemplo na turma. Era uma felicidade muito grande. Mas, com o passar do tempo, ele começou a se decepcionar. Ficou triste, evasivo, e assim começou a diminuir o seu conceito na turma. Acho que alguma coisa o deixou muito triste e ele ficou mais ainda perplexo diante daquilo. Acho que ele está perturbado. Bem, nós não temos dúvida nenhuma de que houve sim uma perturbação psíquica deste jovem, e quantos não passam por situações análogas? Muitas vezes a pessoa é brilhante, um jovem brilhante, e como é o caso deste, conhecemos vários, a pessoa é brilhante, mas alguma coisa, por conta das suas percepções mediúnicas, ela acaba, então, ou por inveja dos outros, ou por enfraquecimento espiritual, anímico dela mesma, ou por questões de pensamentos negativos que ela passa a emitir em função de dúvidas, de medos que ela tem, e ela vai se amofinando, vai se enfraquecendo e chega ao ponto, então, da depressão, da perturbação, do desequilíbrio psíquico, desiste daquilo que ela estava fazendo. Tudo isso, amigos, os pais têm que estar o tempo todo observando seus filhos, nos mínimos detalhes, conversar todos os dias para que evitem estas situações, detectem para poderem evitar situações semelhantes. E só tem uma maneira de isso fazer, através do diálogo, através da conversa, das perguntas que os pais fazem, do conhecimento que eles têm dos colegas com quem seus filhos convivem, dos seus anseios, dos seus projetos, das suas preocupações, dos seus medos. E aí entra a experiência de vida dos pais. E aquilo que também costumamos dizer, e repetidamente, de que ninguém dá o que não tem. Então, a importância dos pais se espiritualizarem, conhecerem todo esse aspecto fluídico que envolve a vida de todas as pessoas, mas principalmente dos jovens. Eles estão num período de transformação, eles estão num período de ebulição mesmo em suas vidas. Então, é um momento muitíssimo delicado
que os pais têm que estar acompanhando para que possam, nesse diálogo, nessas conversas diárias, poderem identificar qualquer desvio, qualquer má companhia, qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento que desvie ou queira desviar aquele jovem daquele caminho que ele vinha seguindo de forma brilhante. E também há que se considerar um outro aspecto que muitas vezes as pessoas não observam. A questão é a seguinte: nós nascemos nesta vinda com uma bagagem espiritual. Esta bagagem vai nos dar o nosso caráter. Os pais têm uma importância na educação dos filhos para irem conduzindo os seus procedimentos, as suas orientações, de maneira a corrigir eventuais desvios de caráter, mas não confundir o caráter com personalidade. A personalidade vai sendo formada e ela pode se modificar, e muitas vezes se modifica durante um período da existência. Então, é preciso também estar observando esses aspectos da personalidade. Muitas vezes é uma criança extrovertida, alegre, e um adolescente introvertido, fechado, e por conta dessa transformação da personalidade. E aí, os pais, então, entram com o diálogo, com as orientações, principalmente estas que o racionalismo cristão nos proporciona. E, claro, não nos descuidarmos jamais, aqueles que conhecem o racionalismo cristão, que sabem do valor da limpeza psíquica no lar, praticar a limpeza psíquica para que o ambiente esteja o mais arejado fluidicamente possível, para que os jovens, as crianças, os jovens que dependem desse ambiente proporcionado, ambiente fluídico proporcionado pelos seus pais, se sintam bem e queiram, no aconchego do lar, poder trocar ideias, poder conversar, poder, então, nesse diálogo, evitar que, muitas vezes, se caia nessa situação deste jovem, essa transformação negativa que não aconteceu de uma hora para outra. Houve um ponto de partida e os pais não estavam ali, muitas vezes, observando esses detalhes. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Vamos, então, à orientação do nosso mestre Humberto Rodrigues, que foi dada nesta reunião pública que nós aqui nos referimos. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Os assistentes das reuniões públicas, quando entram nas casas racionalistas cristãs pela primeira vez, têm reações diferentes. Uns se surpreendem com a natureza das atividades, com a nossa prática disciplinar, com as diferenças que observam em relação a outras filosofias, enquanto outros não compreendem muito bem os conceitos que são explanados pelos orientadores das reuniões. Comparecem também às nossas casas os que vêm por mera curiosidade e os estudiosos e pesquisadores do espiritualismo. Querem conhecer a filosofia, pois leem tudo sobre que é de natureza transcendente. Muitos julgam-se grandes espiritualistas, mas nem sempre são. Alguns assistentes são céticos com o que ouvem, outros se afinam imediatamente com os princípios filosóficos que explanamos. Isso se dá
porque tudo ocorre a seu tempo. De acordo com o grau de evolução, cada um despertará por si só para a realidade espiritualista. Entretanto, todos sentem a paz espiritual proporcionada pela limpeza psíquica a que são submetidos, pois espíritos quedados na atmosfera fluídica da Terra, que porventura os acompanhem, são deles arrebatados pelas correntes fluídicas organizadas. São também beneficiados por fluidos emanados das forças superiores, atraídas pelos pensamentos valorosos de seres de boa vontade que integram o sistema espiritual de que fazem parte as nossas casas e seu conglomerado de participantes, a pleiade do astral superior e os militantes do racionalismo cristão. Os assistentes, portanto, são beneficiados independentemente de crença religiosa ou política, de nível espiritual ou intelectual, de condição social ou financeira. Por serem parcelas da inteligência universal, todos são iguais e importantes para as forças superiores, mas é preciso que saibam que a sensação de paz que sentem em nossas casas pode ser reproduzida fora delas em todos os momentos, desde que eduquem os pensamentos, controlem as emoções, dominem os impulsos instintivos. Esclareçam-se espiritualmente. Saibam que, ao pensar mal, atraem o mal para si mesmos, que não existem perdões para as faltas cometidas, que maus pensamentos e procedimentos ruins afastam seus agentes dos objetivos espirituais, retardando a evolução. Consciência serena é conquista espiritual de quem consegue utilizar sua força de vontade para resistir aos vícios e voltar seu livre-arbítrio para a prática do bem. Quando a pessoa se esclarece espiritualmente, torna mais fácil o seu viver, pois entende que as dificuldades são coisas naturais da vida, fazem parte da trajetória evolutiva do espírito e devem ser encaradas sem desesperos, mas com valor e coragem, com tolerância e resignação, recolhendo dos reveses os ensinamentos que eles podem propiciar, através da autorreflexão, estudando as causas do que lhe ocorre. Se isso fizer com a mente aberta, sem ideias preconcebidas, com honestidade e humildade, verá que muito tem a aprender, a progredir, a aproveitar da vida, pois ensinamentos são dados a todo momento no viver cotidiano, na interação com pessoas dos mais diversos níveis de espiritualidade. Esse aprendizado é fundamental e propicia grande aproveitamento da estada neste mundo, que é muito curta quando se considera a trajetória evolutiva do espírito, que se dá em múltiplas existências. Tudo de bom que praticar ou aprender constituirá sua bagagem espiritual, pois o bem é qualidade que nunca se perde. Sendo assim, não percam mais tempo. Estudem a espiritualidade, estudem as leis evolutivas que regem o universo, esclareçam-se, disciplinem o viver, exercitem o poder que possuem para educar os pensamentos e sentimentos, para vibrarem em consonância com as correntes positivas universais, protegendo-se das influências danosas de espíritos quedados na atmosfera fluídica da Terra, irão ter a paz espiritual que tanto almejam. Humberto Rodrigues. Ao nosso Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, amigos, estamos chegando ao final da nossa reunião pública, à distância da sede mundial, e, como havíamos comentado no início, na abertura, a novidade que vamos agora dizer a vocês é a seguinte: a partir de agora, vocês poderão, através do nosso WhatsApp, exclusivamente através do nosso WhatsApp, +55 21 997 22 7845, vocês poderão formular suas dúvidas, suas perguntas para a nossa reunião pública à distância. Nós não iremos identificar as pessoas, mas a sua dúvida, a sua pergunta, o seu problema, se entender que deva aqui expor através do nosso WhatsApp, +55 21 997 22 7845, será aqui objeto, então, da orientação de quem estiver presidindo a reunião pública. Então, poderemos ter kits ou perguntas das pessoas, dúvidas das pessoas que comparecem aqui conosco em nossas reuniões. Então, isso vai já valer para a próxima reunião, mas vocês identifiquem no WhatsApp. Esta pergunta é para a reunião pública à distância da sede mundial. Pode abreviar, RPD da sede mundial. E assim nós iremos, então, trazer essa pergunta para quem estiver aqui presidindo. Insisto, sem identificar o nome da pessoa, sem caracterizar nada que possa identificar a pessoa, para que a gente preserve, então, a identidade das pessoas. E, assim, termos uma reunião pública mais interativa e também, por que não dizer, com situações atuais, dúvidas atuais das pessoas, seja sobre a nossa filosofia, sobre os nossos procedimentos, sobre a nossa disciplina, sobre problemas da vida, com os filhos, conjugais, enfim, não importa. Estaremos aqui para responder essas perguntas à luz dos ensinamentos do racionalismo cristão. Na próxima sexta-feira, estaremos na sede mundial do racionalismo cristão para recebê-los, aqueles que lá puderem estar, na nossa reunião pública presencial. E a próxima reunião, como todos sabem, aqui virtual, será na quarta-feira que vem. E a todos uma boa noite, votos de bom descanso, um grande abraço. Está encerrada a reunião e agora podem abrir os microfones para a gente, então, aqui se cumprimentar. Boa noite. Excelente reunião, né? Vamos encerrar. Boa novidade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.